bem-vindos a mais um quadro PIR de perguntas e respostas, né? Aqui do Psicologia em Destaque, disponível tanto no nosso canal do YouTube quanto em nosso podcast para vocês aproveitarem e desfrutarem de tanto conteúdo de psicologia. Nesse quadro, eu respondo perguntas frequentes que eu recebo lá no Instagram do Psicologia em Destaque, quando eu abro as caixinhas, nos directs, e também, se vocês tiverem suas dúvidas, deixem aqui nos comentários, manda pra gente, que a gente vai fazer questão e vai ter prazer de responder por aqui. Então eu tô aqui com a Ellen, ela é estagiária do Psicologia em Destaque e ela selecionou algumas perguntas pra me fazer hoje, não é não, Ellen? Isso mesmo, hoje a gente vai conversar sobre clínica e sobre TCC. É exatamente o que eu ia perguntar, sobre o que vamos conversar hoje. Isso aí, temos muitas perguntas bem legais de pessoas perguntando um pouquinho sobre essa dinâmica da clínica, também tirando algumas dúvidas sobre TCC, então vai ser um papo bem legal. Então, gruda aqui na gente que vai estar bem bacana. E lembrando que o nosso maior objetivo aqui do Psicologia em Destaque é levar o maior número de conhecimentos para você que está nos assistindo, para se sentir cada vez mais seguro na prática clínica. Então, Ellen, me conta qual foi a primeira pergunta, quem que mandou pra gente? Então, a Nana Ribas mandou a primeira pergunta. Na verdade, ela mandou algumas perguntas, ela tem algumas dúvidas. Ela é graduanda de psicologia, né? E ela falou assim: eu tô no 5º semestre de psicologia e o que eu posso fazer pra ser bem sucedida no futuro quando eu já for uma psicóloga? Gente, na verdade, eu acho que ser bem sucedido em qualquer profissão é uma eterna construção, né? Então eu acho que seguindo aquele nosso ciclo da prosperidade psi, quem não assistiu, dá uma olhada aqui, que a gente tem uma aula aqui no YouTube falando sobre isso, né? Na nossa jornada, eu acho que eu falei bastante, e eu falo muito sobre o ciclo da prosperidade psi, que pra gente poder ter sucesso na clínica, a gente acabou trazendo num formato de ciclo para facilitar o entendimento, né, de quem nos segue, de quem nos assiste, dos nossos alunos, que a gente precisa pensar em algumas premissas que são muito básicas pra gente no Psicologia em Destaque. E a primeira dela é investimento em estudo, né? Então investir tempo em estudo, fazer network, cuidar, fazer também questão do seu autocuidado. Na verdade, quanto mais a gente investe na nossa profissão, mais a gente vai conseguir ter retorno financeiro, e aí tudo é um ciclo que vai rodando. Então eu acredito que para ter um bom sucesso, né, na carreira, estando ainda no 5º período, é importante já começar a fazer esse ciclo rodar. E o principal, acho que é fazer network com seus professores, com seus amigos, participar do máximo de palestras, cursos que for possível, e se conhecendo cada vez melhor. Acho que investir em psicoterapia também é importante, né, para poder saber quais são suas limitações, o que é que você pode melhorar para também ser um terapeuta melhor. Então eu acho que é sim super possível ter sucesso na psicologia, mas é uma construção. Então, para quem tá na faculdade ainda, eu acho que é fazendo esse caminho. Acho que até a Ellen também, né, nossa estagiária aqui, ela vai se formar agora, daqui a pouco, e ela vem fazendo uma trajetória muito legal, né, Ellen? Conta um pouquinho de tudo que você já fez até agora, né? Então, eu acho que primeiro é uma mentalidade que eu tive lá desde o início da faculdade, né? Eu pensava assim, que eu sei que a vida profissional não é fácil em qualquer profissão, então eu pensava, então eu quero fazer tudo o que eu puder e que eu quiser, lógico, dentro dos meus limites, da minha individualidade, para que quando eu saio, eu pense, eu fiz tudo o que eu podia ter feito para que eu colhesse os frutos disso. Mas, na verdade, ela pergunta assim, o que é que eu posso fazer para ser bem sucedida no futuro? E eu entendo que é enquanto profissional. Mas eu acho que é construído na faculdade, né, gente? Assim, se a gente for pensar, hoje eu quero ser uma boa profissional, o que é que eu posso fazer? Sim, a gente vai investir, se divulgar, fazer tudo isso. Só que como ela ainda tá na faculdade, eu acho que pode seguir muito isso do que a Ellen tá falando, né? De aproveitar as oportunidades e seguindo esse caminho. Porque eu acho que, eu digo que funcionou muito pra mim, ter sido uma boa aluna na faculdade, ter feito bom network na faculdade, ter conhecido várias pessoas, né? Durante os cursos, os professores, tudo isso, os cursos que eu fazia extra. Então eu acho que muito do sucesso, do futuro, vem também de você fazer uma construção, né? E aí, por isso que eu até pedi pra Ellen falar um pouco, porque ela tá vivendo isso na prática, e eu acho que ela segue muitos passos que são importantes pro Psi de Destaque. E além disso, uma coisa que é importante falar é que os frutos, eles não são colhidos só quando você é profissional, eles começam a ser colhidos dentro da faculdade. Então eu fiz praticamente tudo que a faculdade oferecia. Eu fiz projeto de extensão, projeto de pesquisa, milhões de cursos, palestras, conheci professores, falei na sala de aula, porque quando a gente fala, a gente se coloca, o professor fica sabendo o que é que a gente faz, quem a gente é, do que é que a gente gosta, e acho que você pode dizer, inclusive, né, porque quando você se formou, os seus primeiros pacientes foram de professores, então certamente eles sabiam quem era Ana Carla, o que a Ana Carla gostava. E eu tenho professores da época da
graduação perto de mim até hoje, assim. Então, eu acho que é importante vocês terem essa mentalidade de construção. Então, durante a faculdade, pós-faculdade. Então, pra gente ter uma carreira de sucesso, na verdade, eu acho que é muito investimento em estudo, muito tempo também de estudo, network, que eu acho que a principal indicação é do boca a boca. As pessoas vão saber. Então, por exemplo, as pessoas sabem que você faz tal curso, as pessoas sabem que você é engajado, então com certeza isso aconteceu com a Ellen, isso aconteceu comigo, então fica a dica para vocês também, é uma construção, então pensando sempre nesse nosso ciclo da prosperidade, né, para poder fazer a nossa carreira prosperar. Sim, e a Raíssa Egito fez a próxima pergunta, e aí ela pergunta assim: como trabalhar timidez com paciente adolescente? Certo, então pra gente trabalhar a timidez com paciente adolescente pela TCC, eu acho que é bem importante a gente pensar em alguns passos, né? A gente não vai chegar do nada, levar um menino ou a menina pra uma exposição, pra ficar super ansioso, não conseguir dar conta. Mas a gente pode fazer pequenos desafios, né, no decorrer da terapia e fazer uma hierarquia mesmo da ansiedade. Então, de 0 a 10, o que é que me deixa mais ansioso? Então, é falar com tal pessoa, é fazer tal coisa. E aí a gente começa de coisas mais simples, como dar um bom dia para o porteiro. Vai fazendo uma lista, né? Então, eu sempre trabalho a timidez com exercícios de roleplay na sessão, com algumas experiências na sessão. E eu começo com experiências até na recepção, por exemplo. Se você tem vergonha de dar boa tarde, por exemplo, para minha secretária, o primeiro passo seria só levantar a mão, ou só assinar a cabeça. E a gente vai trabalhando até se sentir mais confortável com o estímulo até ir pro próximo. Mas a gente também precisa trabalhar aí, né, essas habilidades sociais, o tom de voz, trabalhar a assertividade, porque muitas vezes os pacientes tímidos acabam sendo muito passivos, fazer todo esse treino comportamental, mas também trabalhando essas habilidades, distorções cognitivas que estão por trás e criando experiências comportamentais para as crianças serem expostas aos poucos a essas situações que deixam ansiosas. Então, geralmente as pessoas que são muito tímidas, né, ficam ansiosas porque tem medo da reprovação do outro, tem medo de não fazer algo de acordo com alguma expectativa. Então a gente precisa entender o que está por trás da timidez do nosso paciente e trabalhar isso aí. E trazer muito esses pais enquanto coterapeutas para também possibilitarem um ambiente onde as crianças se sintam mais confortáveis para se sentirem expostas. Então a gente precisa entender, o meu medo, a timidez é o quê? De se colocar com os colegas, é se colocar com todo mundo, é de dar boa tarde para as pessoas, é de responder uma pergunta na prova, ou uma pergunta na sala. Então a gente precisa entender exatamente o que é que está por trás da timidez, porque cada paciente vai ter uma timidez que se desdobra de uma forma diferente. Então é preciso a gente ficar atento a isso aí. Mas basicamente seria treino de habilidades sociais, estratégias comportamentais, exposição. É isso. Tentei resumir, porque seria um protocolo inteiro, né? Acho que já dá pra ter uma ideia. E aí, a Afeto e Vida, ela fez uma pergunta sobre recursos. A gente sabe que eles não são tudo, né? Mas que eles são um ótimo aliado no trabalho clínico. E aí ela perguntou se você tem indicação de recursos para trabalhar a tolerância e a frustração em adolescentes. Gente, trabalhar tolerância e frustração em adolescentes é algo muito simples. Qualquer jogo que tenha regras pode ser um excelente recurso para trabalhar a frustração. Sabe, pizza maluca, até jogo de dominó, qualquer jogo que tenha regras, porque quando a criança se frustrar, ou o adolescente, no caso, se frustrar com a regra, você já vai ter ali uma ótima oportunidade de intervir. Então não precisa ser nada muito complexo, né? Então qualquer jogo que tenha regras pode ser um excelente recurso pra gente trabalhar a frustração. Então não precisa ser nada demais. Aí você vai trabalhar controle de raiva, vai trabalhar a dificuldade em fazer uma atividade que não estava querendo naquele momento, a importância de às vezes fazer algo, não desistir. Então tem várias coisas que vêm por trás. Então, para trabalhar essa tolerância à frustração, qualquer jogo que frustre a criança. Não tem segredo, qualquer um de tabuleiro tem isso. Verdade. E aí a Nana Riba fez... Eu só queria falar mais uma coisa. Tem um jogo que eu gosto muito, que é o passe a bomba, que a criança fica na pressão ali e a bomba explode e às vezes a criança não consegue finalizar. Então dá uma sensação, às vezes, assim, de taquicardia, de ansiedade. Então, e com adolescente seria mais esse de tabuleiro mesmo? Isso. O passe a bomba também dá pra jogar com adolescente. Eu acho bem legal. Ótimo. A Nana Ribas, ela fez uma pergunta muito importante e que quem acompanha a gente de pertinho já sabe a resposta, eu tenho certeza, mas eu vou fazer mesmo assim. Ela perguntou: é possível ser bem-sucedida com a psicologia?
Claro que é possível, gente, mas é preciso muito esforço, muita dedicação. Eu acho que, na verdade, a maioria das profissões requerem muito esforço, né? Só que tem algumas profissões que aparentemente a gente acha que podem ser mais fáceis por ter um posicionamento. Por isso que eu falo sempre da autoestima psi, da gente se unir enquanto classe e da gente se posicionar da forma adequada para a psicologia ser valorizada. Mas é super possível ser bem-sucedido e viver bem da psicologia, tá, gente? Eu acho que é uma missão nossa colocar a psicologia em um nível superior, das pessoas valorizarem, da gente poder viver bem da psicologia. Então, todos juntos vamos trabalhar por essa autoestima psi, né? Mas é super possível. Sim. E a Mônica fez uma pergunta que é o seguinte. Ela perguntou assim, como criar vínculo com um adolescente que tem TDAH, mas ela quer saber como fazer isso na primeira sessão. Talvez você não consiga na primeira sessão. Gente, o vínculo é algo que a gente vai construir, tá? O vínculo é construído na psicoterapia. E nem sempre na primeira sessão o paciente vai ter um vínculo muito forte com a gente, porque a relação terapêutica ela vai sendo construída. Então, o paciente que tem TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno, qualquer outro tipo de diagnóstico, até porque na primeira sessão às vezes a gente nem sabe se o diagnóstico é esse mesmo, a não ser que já venha encaminhado de outro profissional, de uma avaliação neuropsicológica, enfim. Mas assim, um paciente que tem TDAH ou qualquer outro, a gente precisa pensar que na primeira sessão a gente tem que conquistar esse paciente, que a gente tem que criar uma atmosfera confortável, que a gente precisa chegar junto, a gente precisa estudar aquele paciente, saber os gostos dele, levar os assuntos de interesse para ele na sessão. Então a primeira sessão é uma sessão pra gente brincar, pra gente se conectar, pra gente mostrar que a gente é uma tia que tá ali pra ajudar, que a gente tá ali pra partilhar, que a gente tá ali pra guardar os segredos, né, falar do sigilo, a gente explicar, né, e a gente ser muito simpático, empático e carinhoso. Então, não sei se a gente vai conseguir criar um forte vínculo na primeira sessão, mas é o início. Então, a gente pensar em criar uma atmosfera que seja voltada para aquele paciente. Então, por exemplo, se o meu paciente ama a patrulha canina, no caso, o adolescente não vai amar a patrulha canina, né? Mas vamos pensar, se o meu adolescente ama... Deixa eu pensar, Among Us, que tá na moda, aquele joguinho Among Us, eu não vou chegar pra ele pra falar de Roblox. Então eu vou falar do assunto que eu sei que ele gosta, porque a gente já vai ter informação de anamnese. Então a gente já vai mostrar que a gente conhece do universo dele, levando ali aquele papo, né? Tem Naruto, sei lá, tantas coisas que eles gostam. A Nana Ribas também fez outra pergunta. E essa é bem interessante porque é a realidade de muitos adolescentes não, muitos estudantes de psicologia. Ela perguntou assim, o que fazer se eu quero atuar na clínica com crianças, mas no estágio oferecido pela faculdade, o estágio de clínica, só é possível atender adultos? Eu passei pela mesma situação quando eu estava na minha formação, eu só tive estágio com adultos, eu tive pouquíssima experiência com criança na faculdade. E aí o que eu acho que você pode tentar fazer é ver todas as matérias, né, que podem fazer algum tipo de estágio, por exemplo, em creche, eu me lembro que eu fiz estágio em creche, ou esses outros estágios que não necessariamente são na clínica, bem como tentar fazer cursos que tenham prática, né, como o nosso curso de TCC Infanto-Juvenil, que ainda na faculdade você vai ter acesso a vários roleplays, a várias estratégias terapêuticas e pode te ajudar a se sentir mais segura. Sim, e uma dica também, não sei de onde ela é, se ela é daqui, mas, por exemplo, eu sou estudante da UNIT de Alagoas, né, e uma coisa que a minha expectativa era que eu não ia ter contato com crianças durante a faculdade. E eu não fui pra clínica, porque eu já faço estágio em clínica por conta da minha formação, e como eu gosto de jurídica, eu fui pra jurídica. Aí o que acontece? Na jurídica eu vou atender crianças. Isso. Eu atendo crianças da delegacia e agora eu vou fazer acompanhamento psicológico com crianças, então também é uma opção. Foi uma das coisas que aconteceram comigo. Eu também tive a experiência de um estágio na área jurídica durante a faculdade e tive o meu primeiro contato com crianças também na jurídica. Então, e também em creche. Eu me lembro que eu também tive creche, parte escolar, então tentar ver o que é que dá, porque eu sei que infelizmente muitas formações a gente não consegue atender na clínica crianças, então fica aí as dicas. Verdade. E aí a psi da Gilza Nascimento, ela pediu indicação de materiais para trabalhar com crianças que tenham toque. Gente, eu acho que tem alguns livrinhos que são bem bacanas. Eu acho que a gente pode mostrar aqui na tela, tá? Aparecer aqui na tela livrinhos que falam sobre toque que a gente pode utilizar sim, tá? Na clínica são instrumentos que podem ajudar bastante.
E a Carla Nascimento Dória, ela fez uma pergunta que é bem interessante e sei que algumas pessoas ainda têm essa dúvida. Ela perguntou se a TCC adulto e infantil segue os mesmos passos. Sim, são bem parecidos. A teoria é a mesma, o protocolo é muito parecido de sessão, né? O modelo de sessão. O que vai mudar muito é a pegada do jeito que a gente fala, como a gente se aproxima e também que muitas vezes a gente vai conceitualizar os pais, trazer os pais, trabalhar padrão transgeracional. Se bem que na TCC adulto também tem vindo muito essa visão mais sistêmica, né, de uns anos pra cá, principalmente com as terceiras ondas, e o Beck fala muito sobre a importância de até com adulto também a gente trabalhar o sistema, né, a gente não pode desintegrar o paciente do sistema. Então, é basicamente o mesmo, a teoria é a mesma, o que vai mudar é bem essa pegada, né, da ludicidade, da brincadeira com crianças, mas a teoria é a mesma. O que funciona para as crianças funciona pra gente também. E tem uma pergunta bem interessante também, não sei se eu vou falar certo, mas eu vou tentar, é psique Pansenanini, acho que é assim. E aí ela falou assim, ela disse, mesmo depois de formada, eu tive dificuldade na anamnese, porque parece que algumas perguntas simplesmente não fazem sentido. Ela fez um comentário, na verdade, e aí eu queria saber o que é que você acha sobre isso. Realmente, tem muitas perguntas de anamnese que não fazem sentido, por isso a importância de você construir sua própria anamnese, baseada no público que você atende, atualizar sua anamnese. Gente, a gente não precisa ser aquele profissional que viu uma vez um protocolo, viu uma vez uma anamnese lá na faculdade e usa para o resto da vida sem atualizar. A gente precisa atualizar sempre. A minha anamnese eu atualizo sempre. Por exemplo, tivemos a pandemia agora. Perguntas de pandemia precisaram entrar. Como que lidava, como era o tempo de tecnologia, o que mudou na vida, como é que ficou a rotina. Então a gente precisa atualizar a nossa anamnese. Então construa a sua anamnese baseada no que você acredita que é relevante e importante saber do seu paciente. Dados sobre a gestação, eu pergunto desde quando os pais se conheceram, como era a intenção de ter um filho, como a mãe se sentia durante a gestação. Então eu tenho perguntas de gestação, perguntas de primeira infância, perguntas de escola, perguntas de personalidade. Então você vai ver o que é importante para o seu atendimento, o que é que você precisa saber. A anamnese, na verdade, são perguntas que vão nos ajudar no entendimento do nosso caso. Então, o que é relevantíssimo para você ter e o que é irrelevante de ter? Então, eu acho que a gente precisa pensar na anamnese dessa forma. E aí, eu aproveito a pergunta da Thierry Marcela, que ela pergunta se a sua anamnese é grande. Minha anamnese tem 8 páginas. Não é grande. É pequena? Eu acho pequena. É porque você faz rápido, né? Você já tem... Eu já tive anamnese, quando eu comecei, eu tinha um modelo de anamnese, tinha 32 páginas, que eu peguei de um livro, e eu achava aquilo bizarro, tinha as perguntas desnecessárias. Aí eu fui montando a minha, aos poucos a minha tem 8 páginas, eu não acho grande. Agora ficou bom. Um quarto do que tinha antes. Eu não acho grande não, 8 páginas, gente, super dá tempo. Tem coisas que eu não preciso nem perguntar, que os pais já falam antes de eu perguntar. Entendi. E aí, a Afeto e Vida, de novo, ela pediu recursos que ela possa trabalhar um modelo cognitivo. Só que ela não nos falou o público, então eu imagino que deve ser para crianças e adolescentes. Gente, eu gosto muito de utilizar metáforas para explicar o modelo cognitivo, né? Eu acho que a gente ia precisar de uma aula inteira para eu explicar o modelo cognitivo com algumas metáforas, mas eu gosto muito. Vou dar um exemplo rápido. Tá aqui do meu lado. Socorro, tá aqui do meu lado. A gente pode explicar o modelo cognitivo com a matriosca. Eu até falei isso no nosso aulão aqui de TCC. Pensamento automático seria de fora, crença intermediária seria de dentro e crença central seria aquela enraizada mais de dentro ainda. Então aqui, ó, uma metáfora pra gente explicar o modelo cognitivo, né? Então, existem várias metáforas que a gente pode utilizar. A metáfora da montanha-russa, a metáfora da bicicleta. A gente explica isso bem melhor no nosso curso de TCC Infanto-Juvenil, mas essa dica da matriosca acho que já pode ajudar bastante. Sim. E aí a Tainan Calado perguntou se você tem alguma indicação de material para trabalhar a separação dos pais com uma criança de 4 anos. Gente, eu vou passar aqui na tela também 2 livrinhos para vocês trabalharem sobre divórcio. E eu também acho que uma ideia legal é, por exemplo, pegar 2 casinhas e colocar os pais e a criança e a gente ir brincando meio que direcionando pra brincadeira ali nos bonequinhos, né? Mostrar que são 2 casas, mas que existe muito amor e que ele vai ter 2 casas. Então eu acho que tem maneiras leves. Eu gosto muito de utilizar esses recursos, assim, uma casinha, 2 casinhas, ou desenhar, tá? E também tem as dicas dos livrinhos que vai passar aqui na tela. E aí, inclusive, agora pediram uma dica de livro para trabalhar o luto na infância. A Ingrid Lima, psicóloga, perguntou.
Gente, eu confesso que os recursos que eu tenho aqui na clínica de luto, eu não sou fã de paixão, tá? Eu vou passar aqui na tela para vocês um livrinho sobre luto. Por isso até que lá no curso de TCC Infanto-Juvenil eu lancei um desafio para as minhas alunas, que é justamente recursos em torno de luto. E a Ellen lançou um. Então em breve eu quero fazer um compilado de todos e disponibilizar para todo mundo, para vocês verem o material lindo que as alunas do curso de TCC Infanto-Juvenil estão produzindo. Baseado, claro, no nosso curso, no nosso módulo de criatividade, onde a gente está estimulando as meninas a serem mais criativas. Então, em breve eu vou divulgar mais material de luto, mas já tem uma dica aqui para vocês verem. Eu escolhi esse tema até para desafiar as meninas, porque são 100% mulheres, tá? Que estão nessa turma. Mas eu escolhi justamente isso, por sentir que tem pouco material no mercado sobre luto. Sim, verdade. E foi bem legal criar. Foi desafiador, mas eu consegui. Ficou muito linda a historinha que a Ellen criou. E aí, pra finalizar o nosso papo, que tá chegando ao fim, eu queria que você pensasse em uma lição de destaque que você pode deixar para os psicólogos. O que é que você acha que você pode falar, assim, uma coisa que possa ajudar eles? Eu acho que uma coisa que pode ajudar de lição de destaque para a carreira de psicólogo é a gente trabalhar o nosso medo de falhar, o nosso medo de se expor. Como assim? Eu acho que muitas vezes a gente acaba não divulgando o nosso trabalho de uma forma ideal por medo de se expor, por medo do ridículo. Então acaba atrapalhando o network, relação. Por exemplo, se você ainda está na faculdade, você pode mandar direct ou mandar mensagem ou ligar para alguém oferecendo um trabalho de estágio ou procurar, né, oferecer um serviço. O que mais? Se você é psicólogo, você pode ligar para alguém oferecendo o seu serviço para fazer algum projeto. Então, não ter medo do não. O não a gente já tem. Então, acho que a gente não precisa ter medo de expor o nosso trabalho e de vocês mostrarem o que vocês têm. Porque, assim, as pessoas só vão chegar até a gente se elas souberem que a gente é boa. E como é que as pessoas vão saber que a gente é boa ou que a gente tem capacidade ou competência suficiente se a gente não mostra às pessoas, se elas não ficam sabendo? Então, a minha dica é essa. Não tenha medo do não tenha medo de errar. Tente, se mostre, faça network, faça relacionamento, que isso no fundo é o mais importante para a gente poder ter uma agenda bacana na clínica e para as pessoas conhecerem a gente, para a gente ir proliferando o nosso trabalho. Então acho que essa seria a lição de destaque. Então o nosso papo chegou ao fim. Foram muito legais as perguntas. Eu achei que deu pra tirar muitas dúvidas, né, em relação à clínica e também em relação à TCC, porque a gente percebe que ainda tem algumas dúvidas, né, em relação à forma que ela é aplicada. Mas eu acho que deu pra responder tudo de uma forma muito legal que o pessoal vai adorar. Então, muito obrigada, Cacau. Obrigada, Ellen, por ter separado essas perguntas. Obrigada a todo mundo que tá aqui nos assistindo. Não esquece de dar o like nesse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de continuar nos acompanhando em todas as redes do Psicologia em Destaque. Podcast Psicologia em Destaque, Instagram Psicologia em Destaque, o nosso YouTube que vocês já estão aqui, Facebook, o nosso site e todos os outros canais que às vezes eu esqueço, mas segue aqui a gente também e se inscreva no nosso canal. Sim, ativa o sininho para você receber as notificações. É isso, obrigada e até o próximo PR. Tchau, tchau.